Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é Curiosidades da TV, nosso programa das quartas-feiras no canal do Observatório da TV, que fala sobre fatos curiosos da história da TV e também do presente da TV, se for o caso, nos dando deixas, enfim. Recentemente nós falamos de remakes feitos pela própria autora das versões originais, que no caso foi a Ivani Ribeiro. Sugerimos novelas para vocês assistirem no Globoplay, enfim. E o nosso tema de hoje são algumas, vamos frisar, né? Algumas novelas que foram feitas aqui no Brasil, baseadas em originais de outros países, mas não foram feitas pelo SBT. Antes de falarmos sobre essas algumas novelas que são baseadas em originais latinos, e latinos somos nós também, né? Mas não foram feitas pelo SBT, os meus pedidos de sempre. Inscrevam-se aqui no nosso canal, aqueles que não forem inscritos ainda, compartilhem com outras pessoas os vídeos que nós publicamos, acompanhem, além desses vídeos tradicionais, já de segunda a sexta-feira, todo dia um diferente. Segunda-feira à noite, às 8 horas, ao vivo, tem o nosso podcast Ligados na TV. Todos estão convidados, quem não viu ainda. Depois se você não conseguir assistir ao vivo, depois fica postado aqui no canal, você pode acompanhar também em vídeo, não tem nenhum problema. Mas se for ao vivo, você pode comentar ali na hora, a gente responde, quem sabe, uma pergunta que você fizer, né? O ao vivo é bacana por isso. Comentem aqui, sugiram, critiquem, elogiem, perguntem, deixem seu like, etc, etc. O SBT é tradicionalmente a casa das novelas estrangeiras aqui no Brasil, tanto exibidas nas suas versões originais, apenas dubladas em português, quanto em versões nacionais, produzidas com atores brasileiros aqui mesmo, nos estúdios do SBT, enfim. Mas em diversos momentos, desses que já são 60 anos de história da nossa teledramaturgia diária, o SBT não foi a única emissora, né? Em alguns momentos o SBT nem existia, inclusive, né? Na nossa história da telenovela diária no Brasil, o SBT não foi a única emissora que produziu novelas baseadas em originais estrangeiros. Então hoje nós vamos citar, relembrar algumas dessas novelas. Elas são muitas. Um vídeo só falando de todas até seria possível, mas ficaria um pouco longo demais. Então, quem sabe a gente faça uma parte 2. Eu já adianto desde agora isso, porque são muitas mesmo, né? Especialmente nos primeiros 10 anos das novelas diárias, entre 1963 e 1973, né? 63 a 73. Nesse período, como a tradição da novela diária foi trazida da inspiração do que se fazia na Argentina, naquele começo dos anos 60, já havia lá novelas exibidas diariamente. Essa ideia foi trazida para o Brasil por um diretor da TV Excelsior, o Edson Leite, né? Alguns originais foram trazidos direto da Argentina justamente para que se aproveitasse não só a experiência de capítulos diários, mas histórias já apresentadas lá com um sucesso comprovado nesse esquema de todo dia um capítulo, né? A nossa primeira novela diária foi assim, escrita por Alberto Migré. O seu título original era 0597 da Ocupado. E aqui no Brasil chamou-se 25499 Ocupado, ou 25499, enfim, né? Essa novela foi produzida em 1963, estrelada pela Glória Menezes e pelo Tarcísio Meira, na TV Excelsior. E outras novelas do Alberto Migré foram adaptadas na ocasião porque foram compradas num pacote, né, da TV Excelsior. A segunda novela diária também era original do Alberto Migré, e também foi adaptada como 25499 Ocupado pela Dulce Santucci, chamava-se Aqueles que Dizem Amar-se, foi protagonizada pela Lolita Rodrigues e pelo Carlos Zara. E também tivemos, nesses primeiros títulos da telenovela brasileira, o As Solteiras, que é uma novela da Ivani Ribeiro, que é original dela, né, salvo erro meu, mas depois já houve outras adaptações, como É Proibido Amar, escrita pelo Ciro Bassini, em 1964, também na TV Excelsior,
mas a partir de um original do Alberto Migré. Tivemos nessa época também, 64 a 65, dois grandes sucessos em outros países, em Cuba, enfim, e que foram feitos aqui. Um já havia sido sucesso no rádio, né, que é O Direito de Nascer, de Félix B. Cagné, transmitida na televisão entre dezembro de 64 e agosto de 65, isso levando em conta as datas da TV Tupi, Canal 4 em São Paulo, né? E a sucessora dessa novela foi outra novela de Félix B. Cagné, O Preço de uma Vida. O Preço de uma Vida era protagonizada pela Nívia Maria, no papel de uma jovem chamada Tula, que tinha uma doença, ficava à beira da morte, enfim, e o único médico capaz de salvá-la era um homem desfigurado, um homem que causava medo, causava diversas sensações negativas nas pessoas, o Dr. Valcourt, que era o Sérgio Cardoso. E ela e o Dr. Valcourt acabavam envolvidos, né, ali. O Dr. Valcourt queria a moça para si, em troca de salvar a vida dela. Mas ela tinha um apaixonado, um pretendente, o Dom André, que era o Hamilton Fernandes. Outro autor adaptado pela teledramaturgia brasileira mais de uma vez foi Abel Santa Cruz. Abel Santa Cruz é muito familiar aos noveleiros de plantão por ser o autor da novela que vem a ser Carrossel, um grande fenômeno de sucesso, tanto numa versão mexicana exibida aqui em 91, quanto numa versão feita pelo próprio SBT, agora já há coisa de 10, 11 anos. Abel Santa Cruz escreveu outras duas novelas muito famosas que foram adaptadas aqui pela TV brasileira. Uma também pela TV Excelsior, a adaptação da Ivani Ribeiro, que foi A Moça que Veio de Longe, em 1964, protagonizada pela Rosa Maria Murtinho e pelo Hélio Souto. E outra foi Papai Coração. Papai Coração foi exibida em 1976 pela TV Tupi. Era uma novela da faixa de 6 horas, foi escrita por José Castelar e era baseada numa história do Abel Santa Cruz chamada Mundo de Juguete, né? Essa novela foi feita Papá Coração, na Argentina, né? No México foi feita como Mundo de Juguete, e essa Mundo de Juguete foi refeita com o nome de Carita de Ángel, e essa Carita de Ángel nós vimos aqui em 2001, 2002, né? E essa mesma história depois o SBT também fez com o nome da versão mexicana que ele havia exibido antes, Carinha de Anjo, né? Outra autora que já foi adaptada pelo Brasil, mas não pelo SBT, foi um grande nome da dramaturgia aqui dos nossos países vizinhos, Caridad Bravo Adams. Ela escreveu uma novela que aqui no Brasil foi feita em 1966 pela TV Tupi com o nome de Calúnia, e que nós que somos mais jovens não pegamos a época dessa novela Calúnia, assistimos no SBT em duas oportunidades diferentes. Uma versão mexicana chamada A Mentira, que foi exibida aqui pela primeira vez no ano 2000, e uma versão brasileira escrita pela Iris Abravanel, que foi exibida em 2012, Corações Feridos. É coisa de Deus, amar alguém assim, é coisa de Deus. Lembra disso? Pois é. Tudo isso vem da mesma história, que é da Caridad Bravo Adams, que tem uma estrutura de um rapaz que se aproxima de uma moça, acreditando que ela foi a responsável pela desgraça, pela morte de um irmão dele, né? Na verdade, quem foi responsável pela desgraça do rapaz foi a prima dela, a irmã, enfim, uma moça que é da mesma família, mas ele erra a moça, casa com ela e faz ela sofrer, e aí é coisa de Deus amar alguém assim, né? Quem fazia essa novela na TV Tupi, lá quase 60 anos atrás, a mocinha da história era a Fernanda Montenegro, chamava-se Amália, se eu não me engano. O mocinho vingador era o Sérgio Cardoso, Guilherme. A prima maldita, a Georgia Gomidi. E os tios, né, que é pai de uma e tio da outra, Elísio de Albuquerque e Lélia Abramo. Pois é. Também temos, nessa mesma época, um texto argentino de um autor chamado Roberto Valente, que fez muito sucesso aqui no Brasil, adaptado pelo Walter George Durst, mais precisamente em 1965, que foi O Cara Suja. Não confundir com uma novela que anda passando por aí no canal
Novelando, enfim, que chama-se... não é nem Novelando, é o outro, né? É o Novelíssima. A novela chama-se Cara Suja, que é uma referência a uma jovem da história, né? A mocinha, a protagonista. Não, não tem nada a ver, é uma outra história. O Cara Suja era o Titilo, o Sérgio Cardoso. E ele se envolvia com uma família que não ia bem das pernas de dinheiro, enfim, e apaixonava-se por uma jovem que era loira e ele chamava ela por esse motivo de Biondina, que era a Rita Cleós, né? O Walter George Durst, ao adaptar esse original, ele trocou a origem do Titilo. Titilo era espanhol, enfim, tinha outra nacionalidade, e na novela brasileira ele era da Calábria, né? Tornou-se italiano, enfim. Nessa mesma época, o mesmo Walter George Durst adaptou para a TV Tupi uma novela de uma autora chamada Mimi Bechelane, que é muito conhecida também pelo público mais jovem por conta de uma versão mexicana exibida pelo SBT, chamada Teresa. Teresa foi a Angelique Boyer, né, na novela mexicana, se eu não estou equivocado. Produzida pelo José Alberto Castro, né, enfim. E a Teresa brasileira foi a Georgia Gomide, que era uma atriz muito bonita, sensual, provocante, né? E tinha realmente o tipo ideal para fazer essa personagem na década de 60. Junto com ela nessa novela estava o Valmor Chagas, como o José Antônio, o galã riquíssimo que ela tinha que conquistar, né? Enfim. Também da Mimi Bechelane nós tivemos uma outra novela adaptada pouquinha coisa depois, ali por 65, 66, também pela mesma TV Tupi e escrita também pelo Walter George Durst, Um Rosto Perdido. O protagonista dessa história era o Hélio Souto, que vivia um rapaz que perdia a memória, ia parar numa ilha longínqua e conquistava o coração de uma moradora dessa ilha, que era ninguém mais, ninguém menos que Dona Araciba Labanian, nos seus primeiros trabalhos, né? Em 1970 para 71, também na TV Tupi, depois de uma marcha de modernização das suas novelas com Beto Rockefeller, Antônio Maria, Superplá, As Bruxas, enfim, a TV Tupi deu um passo para trás, digamos assim, nessa modernização e apostou numa novela peruana que estava fazendo muito sucesso em vários países naquela virada de década, chamada Simplesmente Maria. A autora dessa novela tem o nome de Célia Alcântara. E aqui no Brasil ela foi exibida nessa ocasião pela TV Tupi com texto do Benjamin Catan e também do Benedito Rui Barbosa, salvo erro meu. Nos anos 90, em 92, né, o SBT exibiu uma versão mexicana de Simplesmente Maria, que foi protagonizada pela Vitória Rufo. Como vocês veem, são muitas as novelas de países vizinhos nossos aqui que foram feitas no Brasil por emissoras que não são o SBT, né? Tem Rebelde, tem Bela, a Feia e outras. Quem sabe a gente faça uma parte 2, como eu disse, mas por hoje é só. Curiosidades da TV, semana que vem está de volta. Um abraço, obrigado, tchau!